Você está na rede Assim é Mais Informada, um programa Bom Trabalho. Obrigado pela sua audiência. E tem uma frase que eu gosto muito, que é: os olhos vendados da justiça são a razão de tantos Pilatos pela vida. E já que toquei nesse assunto, nós estamos conversando hoje aqui no programa Bom Trabalho, o secretário de Turismo e Cultura, que está realizando um bom trabalho aqui em Taubaté. É do ramo, sabe das coisas, e é o Márcio Carneiro. Mas antes de continuar a conversa com o Mário, para ele falar sobre o Márcio Carneiro, focando a visita que ele fez em São Paulo, ele vai dizer o que é muito interessante. Eu tenho um artigo aqui pequeno que saiu no jornal da API, Associação Paulista de Imprensa, o efeito das pesquisas eleitorais nessas eleições. E aqui eu quero aproveitar também e dizer que a Casa do Jornalista da Associação Paulista de Imprensa, fundada em 1º de maio de 1933 e sede própria, e um dos fundadores é o nosso querido Monteiro Lobato também, que é a figura expoente, né, do Brasil. E está aqui a capa da próxima edição, dos 85 anos de vanguarda da Associação Paulista de Imprensa. Está aqui o Monteiro Lobato, Assis Chateaubriand, enfim, Jornal da Imprensa Paulista, a Associação Paulista de Imprensa, comemorando 85 anos. E esse artigo que eu quero compartilhar contigo, Márcio, e com nossos ouvintes, é o seguinte: as pesquisas eleitorais decidem as eleições ou as eleições decidem as pesquisas? É uma pergunta interessante do César Romão. Será que, mesmo que um número de 800, 2.000 pessoas que são pesquisadas, abre aspas e fecha, podem prever o futuro eleitoral e político do nosso país? É a pergunta. Quantas pessoas você conhece que foram abordadas por pesquisadores eleitorais? Você já foi? Você já foi, Marcos? Não. Eu também não. Uma enorme parte dos brasileiros, se liga nessa, se ligue no Bom Trabalho, uma enorme parte dos brasileiros é influenciada por essas pesquisas, abre e fecha aspas, as quais recebem uma importância gigantesca, como se realmente fossem a realidade da visão política do nosso país. Em um país com facilidade de influência populacional como é o nosso, basta tocar o sino do resultado das pesquisas e muitas pessoas já mudam de opinião, como se a eleição já tivesse sido decidida pela opinião e dos milhares de pesquisadores que influenciam milhões de eleitores. Portanto, essas pesquisas já colocaram no poder o governo que mais foi tolerante, omisso e participativo com o grau de corrupção, relativo somente ao que os portugueses levaram para fora do Brasil em tempos de descobrimento. Talvez, em proporcionalidade, esse tal governo ainda esteja na frente. Isso é um artigo, ele foi a última edição da API, mas ele está bem atualizado. Naquela época não tínhamos a Petrobras, mas tínhamos o Pau-Brasil. Não se deixe levar pelos resultados dessas obscuras pesquisas envoltas em mistério de interesses. Avalie o seu candidato dentro de seus próprios padrões de conceito. Não importa se ele está nas pesquisas em 3º, 4º ou 5º lugar. Mas será mesmo que aquele que está em 1º e o outro em 2º realmente estão nessas colocações ou foram impulsionados para lá permanecerem e poderem manipular nossa intenção de voto? Não mude seu poder de voto em razão dessas pesquisas. Seja fiel a ele até o resultado das urnas. Não se abandona o ideal por boatos e manipulações estatísticas. O teu voto ele tem que ser colocado na urna certa, senão você vai colocar o seu voto na urna funerária. Reflita em seu voto. Sentimento de civismo que habita sua capacidade de cidadão brasileiro e não siga pelo caminho que interesses manipuladores apontam. Eles sempre ganharam com isso e nós sempre perdemos. E finalizando aqui, mas para a gente continuar a nossa conversa, eu gostaria muito de ver se essas pesquisas teriam os mesmos resultados divulgados em tempos eleitorais se fossem permitidas apenas
após o fechamento das urnas e o início da apuração eleitoral. Gostaria de ver se teria o mesmo resultado diante de um povo atuando por seu próprio padrão de conduta político. Não permita que 2 milhares de pessoas influenciem mais de 150, 160 milhões de eleitores, tenha fidelidade naquilo que é melhor para o nosso país. Não é, Márcia? Eu tinha que ler isso aqui, porque nós estamos vivendo um momento realmente um dos mais importantes do país, né, que vamos escolher os nossos governantes, e o turismo, a cultura, é um tema atual. Por quê? Porque o turismo hoje e a cultura, isso é uma pesquisa feita pela Organização Mundial do Turismo. Hoje o turismo ele é a terceira indústria, ele só perde para a indústria farmacêutica e a indústria do armamento. Tá? O turismo, a cultura em voga, e você é um representante expoente da nossa cultura, dirige aqui o turismo e a cultura. E agora voltando naquele assunto da visita que você fez em São Paulo, que você ficou surpreso, o que está acontecendo lá no Museu de Arte Sacra? Então, para você ver o quanto que Taubaté está inserida aí no contexto, eu diria até mundial, né, artisticamente falando. Por quê? Um grupo de pessoas que, na verdade, gostam de arte, admiradoras de arte, de colecionadores, junto com a professora Ruth, que é a curadora dessa exposição, se uniram e deram de presente a Taubaté, porque para mim isso é um grande presente. Essa exposição chamada Artistas de Taubaté. E eles uniram obras dos 4, segundo eles, grandes gênios do Brasil. E os 4 taubatianos. Clodomiro Amazonas, um dos maiores paisagistas do século passado. Georgina Albuquerque, que nem precisa falar o tamanho do currículo que essa mulher tem. Monteiro Lobato, enquanto pintor. E Leopoldo Silva, que também foi um grande escultor do século passado. Então eu convido para que as pessoas vão até lá, porque realmente é um presente que foi nos dado essa exposição. Daqui a pouco a gente vai voltar no assunto, porque tem muita coisa para a gente falar a respeito desse e demais assuntos relacionados com a cultura e o turismo de Taubaté. Instante a gente volta e você está na melhor, a mais informada rede, assim.